Bom, a bordo do nossa Tempra SW 2.0, Tempra SW SLX, ano 1995, 2.0, 109 cavalos. A gente vai dirigir um pouco com esse carro aqui na cidade de São Paulo, saindo aqui da Zona Leste sentido a Zona Oeste, Perdizes. Para vocês terem uma noção de como que é dirigir um carro de 30 anos dentro da cidade de São Paulo, dentro do contexto que é São Paulo, né? Do trânsito que a gente tem. Aparentemente agora a gente está sem trânsito, né? Mas vocês vão ver que é puramente impressão, porque logo à frente a gente vai encontrar com alguns engarrafamentos, né? Normal de São Paulo. Quem dirige em São Paulo sabe como que é, já está acostumado, já prevê isso no Waze, no Maps, até mesmo mentalmente. Falando um pouquinho sobre a história desse carro, esse carro a gente comprou ele em 2012 de uma pessoa que já era o segundo dono, né? E esse carro na época estava parado, em 2012, já fazem 13 anos. Na época esse carro estava parado, uns 3 a 4 anos parado, né? Segundo o anterior dono, possivelmente porque ele não tinha grana suficiente para manter um carro desse, ou não tinha conhecimento suficiente, recurso suficiente para conseguir manter um carro desse tipo, né? A gente sabe que é um carro importado, é um design bem diferente dos carros atuais, de qualquer outro carro que já surgiu, né? Claro, tirando as exceções da época, o Cadete, que tinha painel digital também, alguns outros carros, se não me engano o Vectra, não sei, não lembro de cabeça exatamente qual outro carro tinha também painel digital, analógico igual a gente tinha. Igual a gente tem nesse carro. E falando um pouco, continuando um pouco sobre o contexto da história desse carro, a gente comprou, o carro ele ficava numa garagem onde não tinha cobertura, né? E então a pintura estava bem danificada na época, o carro estava rodando sim, mas precisava de algumas manutenções, tanto corretivas como, entre aspas, também preventivas, né? No sentido de, troca de óleo, troca de filtros, troca de correias, uma revisão bem geral. A gente foi fazendo esse carro aos pouquinhos, né? Foi levantando e tá nos dias de hoje rodando, como vocês podem ver, tranquilamente. Desenvolve bem o carro. Para viagem esse carro é fantástico. Extremamente econômico para a categoria, né, para motorização desse carro. Acho que um dos grandes pilares desse carro em relação à economia é realmente o câmbio, que ele é um pouco mais longo, né? Então a gente dirigindo na estrada ali, você põe uma quinta marcha, vai a 90, 100 por hora, a 2.000, 2.300 RPM no máximo, e o carro, nas últimas 2, 3 viagens que eu fiz para o Rio de Janeiro e para Paraty, que também é Rio de Janeiro por coincidência, ele fez 13 km por litro, entre 13 e 13,5 por litro na rodovia, né? Então vocês veem que é um carro realmente econômico. Claro, agora se tratando em um carro e olhando para o contexto de consumo na cidade, ele já não é um carro tão econômico como a gente gostaria que fosse, né? Quem dera um carro 2.0 com esse peso que esse carro tem, faça 10, 12 km por litro, né? Aí a gente estaria pedindo muito, né? Esse carro na cidade, aparentemente, nunca fiz uma média assim exata, né? Calculando na bomba na cidade.
Mas eu estipulo ali que ele faça em torno de 7 a 8 km por litro no trânsito pesado, tá? Um trânsito assim, moderado deve fazer uns 8, 9, chutando aqui, né? Mas vocês veem que é um carro bem legal, bem completo, tem o ar-condicionado digital aqui, então a gente pode fazer as configurações aqui nesse console que chama bem a atenção, né? Se tratando de um carro para esse ano, né? Então a gente olhando aqui a gente tem as configurações de modo econômico, modo automático, circulação interna do vento, né? Ajuste aqui pro vento sair pro para-brisa, pro motorista, perdão, para saídas, né? Diretamente pro rosto e pros pés, só pros pés também. A gente consegue regular a temperatura do ar-condicionado por aqui, regular a velocidade do ventilador, né? Então tudo isso a gente consegue configurar nesse consolezinho, né? Que a gente vai ter esse porta-treco, um acendedor de cigarro que geralmente a gente usa para carregar celular. Atualmente eu uso um adaptador Bluetooth, né, pro carro, então meu rádio aqui ele ainda é um dos antigos, ele tem entrada auxiliar e eu consigo escutar músicas no Bluetooth tranquilamente, ligando ele no auxiliar e alimentando o adaptador Bluetooth no acendedor de cigarros, né, na tomadinha. Outros pontos interessantes do carro, ele tem esse controle, a gente chama ele de check control, que é pra gente olhar realmente o status das portas, né? Se a porta tá fechada, ele fica um sinal vermelho, então a gente tem luz de indicação do farol, se tá com a lâmpada queimada ou não. Aqui a gente tem sensor para as 4 portas, se alguma porta ficou aberta, ele mostra aqui também em vermelho que alguma porta está aberta. A gente tem sensor de identificação de lâmpadas de freio queimadas, lâmpadas de placa, lâmpadas de posição, de neblina traseira, né? Todos os check controls, né, que a gente precisaria ter para um carro assim de viagem. Você vê que é um carro bem completo, tem itens que os carros de hoje em dia realmente não tem. É muito interessante olhar e comparar sempre por esse lado, né? Aqui a gente tem em cima um reloginho analógico. Ao lado do reloginho a gente tem um marcador de economia e power. Basicamente eu entendo que aqui, quando a gente sobe bem o giro do carro, ele indica que a um determinado giro, ele indica que o carro está consumindo mais combustível. Eu não sei explicar com exatidão o objetivo que foi colocado, mas ele vai ficar aqui como economy. Acho que alguns Fiats tem, né? O Palio, talvez, imagino que tenha, se não me engano, já vi em alguns Palios, 2008, 2010. E aqui, claro, o marcador de temperatura, marcador de combustível, velocímetro e o marcador de quilometragem, né? Então atualmente o carro está com 131 mil quilômetros rodados, 131.900, já indo para 132 mil. E aqui a gente consegue mudar nos cantinhos se a gente quer o trip total ou se quer mudar para o odômetro, né? Aqui embaixo a gente tem o botãozinho ligar o farol de milha. Do lado aqui a gente consegue regular a intensidade das luzes do painel, né? Então eu vou regular aqui, tem 7 configurações, eu vou estar na 6ª agora, vou abaixar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês veem que a luz ficou extremamente baixa aqui. Como ele ainda utiliza lâmpada halogênia, fica bem baixinho mesmo. A gente consegue ter essa noção bem. Ó, a diferença do console aqui, que tem os LEDs, né? E a gente consegue ver a diferença para o painel. Então vou aumentar novamente 7 intensidades. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Então tá na intensidade máxima agora. E a gente tem todos os indicadores aqui de luz, o painel totalmente ligado. Aqui basicamente a gente tem os para-sóis, é um carrinho bem completinho. É bem completinho o carro. Os vidros, os 4 vidros são elétricos, então um toque aqui pro motorista, a gente consegue descer o vidro, consegue subir também com um toque somente. Dos lados também a gente tem um controle aqui do motorista para os passageiros, né? Então a gente desce aqui pelo controle do braço esquerdo aqui do carro. E aqui no console do meio, vai ser difícil mostrar porque eu tô dirigindo, né? Então a gente tem ajustes de retrovisor elétricos, a gente tem ajustes de descida e subida dos vidros traseiros para os passageiros e também um botão para bloquear o controle manual dos passageiros, né? Para que eles não possam subir e descer os vidros por conta própria, né? Mas vocês podem ver que o carro se comporta super bem aqui na cidade, responde super bem, é um carro bem confortável para viajar, extremamente confortável. Para a cidade eu daria uma nota 6,5 a 7 de 10, porque apesar de ser um carro confortável, para a cidade ele é um carro um pouco pesado, tanto a questão de motorização quanto a direção dele não é tão macia quanto a gente está acostumado a ver nos carros que tem direção hidráulica, né? A direção desse carro é hidráulica também, mas a gente tem uma diferença ali na construção da caixa de direção, né? Então a gente pega, por exemplo, um Cadete, um Ipanema que tem uma caixa de direção da Chevrolet, é muito mais macia que esse carro aqui, por exemplo, né? Esse carro tem uma construção um pouco mais pesada. Então, querendo ou não, na cidade de São Paulo, para você fazer conversões, virar ruas, subir ladeiras, fazer manobras, acaba se tornando um pouco pesado e talvez um pouco cansativo, né? Eu diria assim. Mas na rodovia é outra história. O carro é extremamente confortável, ele tem um apoio de braço aqui para você viajar tranquilamente. Tanto o passageiro quanto o motorista conseguem usar, porque o apoio é bem grande. Então um braço aqui fica para o motorista, o outro para o passageiro, o espaço, né? E vocês podem ver que o carro está bem íntegro, funcionando tranquilamente. A rotação dele em 900 RPM, aqui embaixo esqueci de mostrar, mas ele tem os RPMs aqui, né? O contador de RPM, aqui a gente tem luz de seta na esquerda, aqui luz de farol baixo, a gente consegue ligar o vidro traseiro, né? O desembaçador do vidro traseiro, a gente tem os controles aqui de velocidade do para-brisa, né? Então a gente tem muita opção aqui de configuração da nossa cabine, né? Realmente muitas pessoas falam que esse carro parece com um painel de avião, algo similar, né? Alguma nave, né? Mas acho que é isso no geral. A gente vai andando um pouco com o carro, vocês vão dando uma olhada ali o que é interessante. Se vocês tiverem dúvidas referente a outros pontos específicos do carro, vocês podem deixar nos comentários aí, a gente pode fazer um vídeo em específico ou posso comentar sobre o tema em outros vídeos, né? Mas no geral acho que é isso. É legal sentir a sensação do carro. Outro ponto legal é que ele se comporta extremamente bem nas curvas, né? Um carro bem confiável, assim, você sente o carro na mão. A questão da direção ser um pouco mais pesada dá essa sensação de que você tem o carro na mão aqui, você consegue dar um tranco para a esquerda, dar um tranco para a direita ali, você tem o carro realmente na sua mão, né? Em qualquer curva, na hora de subir, descer ladeira, fazer alguma manobra, você consegue sentir o carro realmente na mão, né? Aqui a gente está agora próximo da Ticoatira, altura aqui da Penha, Patriarca, né?
Quem conhece São Paulo vai saber identificar só pelo nome ou talvez pelo visual da avenida, né? Atualmente eu coloquei uns LEDs nesse carro, então o farol ele fica bem legal para visibilidade à noite. O carro ainda tem SUFilme no vidro dianteiro, SUFilme de 50% de visibilidade. E aqui dos lados eu coloquei a película de G5, né? Então vocês veem com o vidro aberto é um pouco diferente. E com ele fechado você sente uma cabine um pouco mais escura, mais privada, né? Mas é isso, galera. Acho que o mais que eu tinha para falar desse carro, num geral, é isso. Eu pretendo fazer outro vídeo, talvez pegando uma estrada com ela, viajando, fazer talvez um vídeo mostrando o quanto esse carro consome numa estrada, né, numa BR, numa rodovia, para vocês terem uma noção de como esse carro se comporta na rodovia, como as ultrapassagens, se o carro é econômico ou não é. A gente pode fazer um demonstrativo ali, fazer o cálculo na bomba para vocês conseguirem acompanhar. Mas no geral era mais para apresentar o carro para vocês. Talvez depois a gente faça uns outros vídeos em outros estilos, ou com a sugestão que vocês forem mandando, a gente consegue fazer, né? Então é isso, pessoal. Vou desligando aqui, vou seguir no trânsito. A gente se vê nos próximos vídeos. Mandem sugestões aqui nos comentários. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, então eu preciso saber o que a galera quer saber desses carros antigos, né? Desse carro em específico, que tem muita história para falar desse carro, tem muito detalhe que às vezes eu não vou lembrar aqui, mas fica aí uma lição, né, para vocês comentarem o que vocês querem ver desse carro, que tipo de vídeo vocês querem que eu faça e que tipo de tema vocês querem que eu traga, ok? Valeu, galera!